Olá pessoal, eu me chamo Victor e hoje, junto a Gabriela e a Patrícia, nós iremos apresentar o nosso seminário sobre relógios biológicos. Esse seminário foi feito para a disciplina de Fisiologia Animal Comparada no curso de graduação em Ciências Biológicas da UFSC. Primeiramente, precisamos entender o conceito básico de relógios biológicos e em quais seres vivos podemos encontrá-los. Bom, os relógios biológicos eles podem ser encontrados em muitos seres vivos, tanto seres eucariontes como procariontes, e nos animais, que serão o nosso foco aqui na apresentação, esses relógios eles são operações que ocorrem periodicamente e que são principalmente mediados pelo sistema nervoso, que irão então controlar os processos fisiológicos e comportamentais através de saídas tanto nervosas quanto endócrinas. Sendo assim, esses relógios eles podem ser encontrados em diversos lugares do organismo animal, isso tanto a nível celular como tecidual e até mesmo nos órgãos destes seres vivos. Dessa maneira, a fisiologia de um animal ela pode ser alterada periodicamente, ao longo dos dias, ou também, em alguns casos, no passar das estações durante o ano. Nós humanos, assim como todos os outros mamíferos, também possuímos essa característica de alteração fisiológica temporal, que é controlada pelos relógios biológicos. Aqui nessa figura nós temos os ritmos diários de algumas funções fisiológicas humanas, sendo que esses dados eles foram obtidos de um homem de 24 anos, onde os primeiros estudos que verificaram esses padrões humanos tinham como objetivo verificar se nós somos capazes de ter mecanismos fisiológicos endógenos que se ajustam temporalmente. Esse homem aqui com o que fizeram o estudo, ele foi confinado em um ambiente sem qualquer contato com o mundo externo, e então com isso ele não era capaz de distinguir o dia da noite. Os dias da condução do estudo se passaram e o homem ele foi realizando suas necessidades fisiológicas de maneira autônoma, então ele não tinha nenhuma interferência externa. Ao final do estudo, algumas conclusões puderam ser retiradas e a partir da observação do comportamento do indivíduo, eles verificaram que a primeira conclusão foi que o participante ele continuava a mostrar ciclos praticamente regulares para todas as variáveis observadas nesse estudo. A segunda conclusão foi que ele também apresentava uma certa sincronização de seus ciclos. E por último, o que eles verificaram foi que, mesmo apresentando uma sincronização particular e regular, vivendo ali nesse local confinado, o homem não foi capaz de manter a sincronização dos seus ciclos com o mundo externo. Ao longo dos dias os seus ciclos se tornaram menores, quando comparado aos relógios do mundo externo, Então ele não tinha 24 horas completas, eram ciclos menores. Dito isso, nós podemos observar aqui nestes gráficos as características do participante do estudo ao longo do tempo. Aqui temos inicialmente os momentos de adormecer e despertar, seguido pela temperatura retal, a excreção urinária de sódio e de cálcio, e o volume urinário excretado ao longo do tempo. Podemos observar que no início a temperatura recal e a taxa de excreção estavam maiores, e a taxa de excreção estavam mais elevadas antes da meia-noite, sendo que o homem ele ia dormir a partir desse horário, ali pelas 0 horas, meia-noite. Após 13 dias, a temperatura retal e a excreção estavam maiores depois da meia-noite e o participante acabava por dormir mais de 12 horas após esse horário, indicando então um padrão na sincronização de seus ciclos, mas por outro lado uma desincronização com o mundo externo. Outros conceitos fundamentais para entendermos os relógios biológicos são os ritmos endógenos e os períodos. Um ritmo seria uma variação cíclica e regular de determinada função. E um ritmo endógeno ele é aquele ritmo que persiste mesmo na ausência de uma informação temporal. Isso é exemplo, então, do que vimos no slide anterior. Quanto aos períodos, eles são a duração de determinada parte de um ritmo até aquela mesma parte no próximo ciclo desse ritmo. Então, dito isso, nós temos o chamado ritmo circadiano,
que possui um período de aproximadamente 24 horas e está presente em todos os eucariontes e alguns seres procariontes. Vale ressaltar também, né, que nem todos os ritmos que a gente observa nos animais eles são circadianos. Podemos então observar aqui um exemplo de ritmo circadiano através desse experimento que foi realizado com tentilhões, que é uma espécie de ave. Inicialmente temos aqui nestes dois primeiros gráficos a atividade metabólica e motora do animal sob condições normais de luminosidade, né? Ou seja, a presença do ciclo claro e escuro do dia e da noite, aqui era normal, esse animal estava em um ambiente onde ele conseguia distinguir o dia da noite. E aqui, nestes gráficos abaixo, temos as mesmas variáveis observadas em ambiente com uma escuridão constante, né? Sendo que aqui os zeros nos gráficos representam então a meia-noite, a 0 hora. Os primeiros gráficos nós observamos que o ritmo circadiano ele está sincronizado às condições ambientais, né? No caso esse ciclo claro e escuro, né? O padrão de comportamento do animal está sincronizado ao dia e à noite, e esse aumento na atividade motora e metabólica durante o dia é de se esperar, uma vez que o tentilhão ele é uma espécie diurna. Agora, em escuridão constante, o ritmo locomotor do animal persiste, o que confirma ser então um ritmo endógeno, porém esse ritmo não permanece sincronizado aos horários do dia. Aqui, o período do ritmo da atividade locomotora é de aproximadamente 23 horas, confirmando o que se espera de um ritmo circadiano, que mesmo em condições de informações onde ele não tem informação do ambiente externo, né, livre de informações do ambiente externo, esses ritmos vão possuir aproximadamente 24 horas, configurando então um ritmo circadiano. Os relógios biológicos possuem diversas vantagens adaptativas. A principal delas é a capacidade de fazer previsões de acontecimentos regulares do ambiente, exercendo controle de ajuste por pré-alimentação, assim possibilitando que os animais se preparem e ajam de acordo com essas antecipações, sem precisar esperar as alterações ambientais acontecerem. Outra vantagem adaptativa é a capacidade de ajustar as atividades ao ciclo diário de amanhecer e anoitecer, mesmo quando essas informações não são tão óbvias. Os relógios biológicos também fazem com que os animais consigam medir o fotoperíodo, ou seja, as horas de luminosidade diárias ao longo do ano. Assim, os eventos do ciclo de vida do animal, como reprodução ou migração, podem acontecer de acordo com a estação do ano. Além disso, uma outra vantagem é o uso da posição do Sol como bússola, já que para isso ser possível, o animal precisa saber o período do dia do momento. Um exemplo do uso da luz solar como bússola é quando ela direciona a migração de certos animais. Os mecanismos que marcam o tempo numa célula normalmente consistem na oscilação entre o aumento da expressão de um gene relógio, resultando no aumento da produção da proteína que é codificada pelo gene, e a inibição da expressão do mesmo gene, pois as proteínas impedem a ação de fatores de transcrição. Assim, a concentração da própria proteína suprime a expressão do gene que a codifica. Olá, meu nome é Patrícia. Eu vou iniciar falando sobre a organização circadiana nos animais. O ritmo circadiano, ele vai ter a duração de aproximadamente 24 horas e ele vai requerer informações sensoriais para ver esse ajuste, né? Qual a utilidade do relógio biológico, né? Ele vai funcionar como um ajuste natural do tempo. E, como eu falei, ele vai requerer essas informações sensoriais. Quando não existe essa informação sensorial, ou seja, não tem nenhuma informação para o animal se guiar, o animal ele vai ficar em livre curso ali, a informação vai poder ficar flutuando, né? E quando existe, ou seja, uma informação como uma claridade ou uma escuridão, ela vai ocorrer
normalmente é aquele ritmo de 24 horas, como eu informei, né, logo no início. Nos mamíferos, o ciclo supraquiasmático encefálico que vai ser o principal ritmo biológico para os ritmos circadianos, tá? Além do ciclo circadiano, os animais podem apresentar outros mecanismos de marcação, né, e de tempo bem mais curtos, como por exemplo os circanuais, que vai ser o próximo que eu vou estar falando aqui. Então, os relógios circanuais e circamaréis. Os períodos de ritmos endógenos em livre curso têm duração de aproximadamente 1 ano ou um ciclo das marés. Assim, os ritmos endógenos são chamados de circanuais ou circamaréis, né? 1 ano, circanuais. Por que circamaréis? Por quê? Porque vai ser a base, né, de contagem ali para poder estar medindo o tempo, né, para esse animal, né? É a contagem de tempo. Como, por exemplo, os animais costeiros geralmente sincronizam seus ritmos com marés, que tem duração de 12,4 horas, ou seja, metade de um dia de maré. Aqui está minha foto na frente, que eu não consegui tirar aqui por causa do programa, mas, aliás, dia de maré não, de um dia lunar, desculpa. E tá minha foto na frente que eu não consegui tirar por causa do programa. Mas é isso. Então, geralmente é isso. A sincronização é geralmente feita assim, com a questão da lua, com a questão das marés. Então, você faz essa contagem, tá bom? Outro exemplo que eu também não coloquei aqui na apresentação seria dos caranguejos violinistas, que são mais ativos, né, quando procuram comida, escavando areia ou lama. E ocorre quando? Na maré baixa. Então, a maré baixa é um período onde esses caranguejos vão estar mais ativos. Então, a maré é um indicativo ali. Então, você vai ter então você observa, por exemplo, outros animais que vão ter tendência a ter um comportamento diferente de acordo com a maré baixa ou com a maré alta. Alguns de vocês devem ter conhecimento de outros animais, de peixes, enfim, de outros bichos que têm algum comportamento de acordo com as marés, né? E a questão do tempo é medido com relação à questão lunar, tudo bem? E essa foi a apresentação. Muito obrigada. Bom final de semestre para vocês.